Lula diz que gostaria de fechar bets e afirma que parlamentares financiam plataformas. O presidente disse estar preocupado com o endividamento da população, tópico sensível na disputa eleitoral. O Lula, ele é especialista em encontrar vilão para os problemas que ele mesmo causou, né? Então, o juro tá alto, o problema é do Banco Central. Aí ele troca o diretor do Banco Central, os juros aumentam ainda mais. Aí ele finge que não viu nada. Olha, é o seguinte, o problema é dessa galera que acha que tem que ter ajuste fiscal, austeridade fiscal. Aí entra o Haddad, o que ele faz? Tem que ter ajuste fiscal, tem que ter austeridade fiscal, ele aumenta imposto, né, e reduz gasto na educação. Aí a Dilma fala que o Brasil, né, tem que ser a pátria educadora que vai aumentar investimento em educação. Chega o Lula no poder, ele pede pro TCU, posso investir menos do que a lei manda em educação? Aí o Lula fala que o problema são as coisas que estão em sigilo no governo do Bolsonaro. Ele entra no poder e coloca tudo em sigilo. Aí ele fala que o problema era o orçamento secreto do Bolsonaro. Ele entra no poder e aumenta o valor das emendas parlamentares. Então o Lula, ele é especialista em apontar o dedo para outra coisa que não o PT, para as coisas que a culpa é do PT. Agora ele vai dizer que o problema de 8 a cada 10 famílias brasileiras estarem endividadas é bet, tá? Faz parte do problema, mas isso não é a razão principal. Tá? A razão principal é que a economia está em frangalhos. A razão principal é que o governo do PT não ensinou as pessoas a pouparem dinheiro. O problema é que o governo do PT gastou mais do que deveria com populismo. O problema é que o brasileiro não poupa. O problema é que você tem um governo que estimulou o consumo nos juros mais altos do mundo. É por isso, Lula, tá? Aquela tua história do seu outro governo, de não, compra uma geladeira nova, compra um carro novo, olha como o pai é bom. Esse estímulo artificial ao consumo no país com o maior juro do mundo fez as pessoas estarem endividadas. E a culpa é tua, a culpa é do teu partido. Tá? Próxima. Ao mesmo tempo, o Lula vai lá e fala o seguinte: o Lula sugeriu criar um pé de meia para universitários com auxílio mensal para manter alunos na faculdade. Né, que é aquela história que eu já falei. O pé de meia para alunos do colegial faz sentido. Você tem que combater a evasão escolar e grande parte da evasão escolar ocorre por conta dos adolescentes terem que trabalhar cedo para ajudar nas contas de casa. Então se você dá um pé de meia para ele, tá, ele fica na escola, que é uma coisa importante. Agora, um aluno universitário não. Você vai me desculpar, meu irmão. Eu não quero pagar mais imposto pra vagabundo da Fefeleche, tá? Ter um dinheirinho pra falar, não, eu tô sem grana, eu preciso aqui de dinheiro pra ficar fumando maconha no céu o dia inteiro. Eu não tô afim de ficar pagando mais imposto, tá? Pra essas pessoas que já pegam essas bolsas ridículas. Não, estou fazendo um TCC sobre rolezinho gay no banheiro do metrô. Pra esses caras terem uma renda mensal bancada por mim. A gente já banca professor, a gente já banca restaurante, a gente já banca transporte. A gente já banca metade de todo o custo das programações culturais que esses caras querem ir, porque eles pagam meia. Agora a gente vai pagar auxílio universidade. Já não deu certo quando o governo Lula fez isso, tá? Para abrir um monte de universidade no Brasil, porque você tem um monte de gente formada em subemprego. Porque a qualidade dos cursos é ruim. É basicamente uma criação de um mercado onde você pega dinheiro público, essa é a verdade, põe na mão de grandes empresários do setor de educação e a educação do Brasil continua em índices absolutamente risíveis. Então não me venha com essa, tá? Não misture as bolas. Pé de meia para aluno do colegial, até tudo bem. Agora, pé de meia para aluno da faculdade, pelo amor de Deus. O Lula, assim, a campanha dele vai ser totalmente baseada nisso, tá? Populismo completo. É vale gás, é aumenta a Bolsa Família, é pé de meia para aluno do colegial, é pé de meia para aluno universitário. É populismo um atrás do outro, tá? Vamos lá, próximo. Governo Lula vai subir dos atuais 30% para 32% proporção de etanol na gasolina no primeiro semestre, diz o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Isso é uma maneira artificial de você controlar o preço da gasolina, ela não subir demais. Você tem, sim, uma ferramenta que deve ser utilizada quando o barril de petróleo sobe demais, como é o caso agora, né, por conta da guerra e ali o fechamento do Estreito de Hormuz. Tá? Agora no final do dia, cara, a gente sabe que infelizmente o PT tá usando isso pra segurar o preço de gasolina em véspera de eleição, tá? Próxima, Lula cai 10 pontos em relação a 22 em importante reduto nordestino. O estado de Pernambuco continua lulista, mas o Instituto Real Time Big Data mapeou possível redução do apoio ao petista, tá? O Nordeste ainda é majoritariamente petista, isso é um problema. E infelizmente quem diz combatê-lo é o PT, é o Bolsonaro, tá? Que é outro populista. Mas enfim, vamos lá, eu tô ansioso para chegar lá. Agora sim, vamos lá. Põe na tela a entrevista dele.
Vamos começar, porque é o seguinte, meu. O Lula, nós vamos falar aqui do escândalo do Banco Master. E o Lula deu uma entrevista pro ICL. Aquele instituto do Eduardo Moreira com o Felipe Neto, né? Que gerou repercussão, inclusive. Nós vamos falar disso, tá? Mas nós vamos começar dele falando com o Master, tá? E depois nós vamos falar sobre escala 6x1. Vamos lá? Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa. Pausa aqui. Você viu que isso aqui é uma passada de pano, tá? Isso aqui é uma passada de pano porque é o seguinte, é um absurdo que um caso da esposa dele, né, seja sequer julgado na corte onde ele trabalha. Porque são 11 ministros. E quando você pega turma, né, são 5 ministros, é óbvio, cara, é óbvio que você tem influência sobre aqueles ministros. Né? E o Lula, ele deu até uma engasgada, ele parecia o João Plenário ali. É isso aí. Sabe? Falou nada com nada ali. Entendeu? O lance é o seguinte, cara. O Lula deu essa... Ainda chamou o companheiro Alexandre de Moraes, né? O que joga o Moraes ainda mais na fogueira, né? Lembrando que o Moraes não é petista. O Moraes vem do PSDB. Assista meu mini doc no meu canal sobre a vida de Alexandre de Moraes pra você entender do que a gente tá falando. E aí o Lula vai lá e fala, não, eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, eu vou me sentir impedido de julgar. Isso é um dado da realidade, tá? Mais de 80% dos casos julgados no STF são de escritórios ligados a familiares de ministro do Supremo. E você sabe muito bem porque isso acontece, tá? Isso acontece porque aqui no Brasil, infelizmente, os escritórios de advocacia mais caros são aqueles não que necessariamente têm a melhor competência para te defender juridicamente. São aqueles escritórios que têm mais acesso. Acesso a quem? Acesso aos desembargadores, acesso aos juízes da Suprema Corte. E é isso que aqui no Brasil tem que findar. Como que você finda isso? Eu já falei 300 mil vezes. Você tira o STF da instância recursal. O STF não pode mais julgar caso concreto. Essa é a coisa mais importante a ser feita. Coisa 2, mandatos de ministros. Aliás, ministros têm que ter mandato e não cargo vitalício. 8, 10, 12 anos. Sem a possibilidade de exercer outro cargo público depois. E terceiro ponto, tire os holofotes dos ministros do Supremo. Ministro Supremo não pode dar voto televisionado. Ministro Supremo não pode dar opinião individual sobre voto. Ministro Supremo não pode dar entrevista, não pode dar palestra. Ministro Supremo tem que dar o voto em sessão fechada e um porta-voz da corte vai lá e emite o que a corte entendeu como constitucional ou não daquela lei, daquele caso abstrato. Isso aí é o seguinte, nessa mesma entrevista, tá? Dá um zoomzinho. O Hugo Mota, né, que é presidente da Câmara, eles falaram de 6x1. Reage a Lula após entrevista ao ICL e desmanter o cronograma da PEC 6x1. O presidente da Câmara afirma que a tramitação seguirá normalmente, mesmo após o anúncio de envio do projeto pelo governo. Né? Desce um pouquinho. Gente, vamos lembrar. PEC é proposta de emenda à Constituição. Ela não depende de sanção ou veto do presidente. Ela precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados em sessão de em duas sessões de dois turnos. Depois ela vai para o Senado e mais uma vez ela precisa de 3/5 dos senadores em 2 sessões, em sessão de 2 turnos. Não vai para a sanção ou veto do presidente. O presidente Lula mandou um projeto de lei da escala 6x1 que é diferente, né? Que é outro projeto, né? Então vamos lá. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou ao ICL que prometeu ao assessor que mantém o cronograma da PEC, que trata do fim da escala 6x1, mesmo após o Lula anunciar que pretende enviar o projeto ao próprio Congresso sobre o tema. A reação de Mota
Ocorre após Lula declarar em entrevista na quarta-feira que o governo deve encaminhar nos próximos dias uma proposta para tratar da jornada de trabalho. A proposição da Câmara contrasta com o movimento do Palácio do Planalto e explicita um desalinhamento entre executivo e legislativo em torno da condução da pauta, né? E por que isso acontece? Né? Por que e nos bastidores, membros da articulação da política do Palácio do Planalto avaliam que depender exclusivamente da condução da Câmara pode atrasar ou fragmentar a pauta. A avaliação é que o envio de um projeto próprio permitiria ao governo organizar o debate e dar maior previsibilidade na tramitação. Na verdade é o seguinte, cara, todo mundo sabe que PEC, para acabar com a escala 6 por 1, é uma bomba, tá? Se você aprova isso, a economia ela vai piorar muito, ela vai piorar demais, tá? Porque você vai na contramão do mundo. O mundo permite escala 6 por 1 e no mundo a escala 6 por 1 ela é exceção. Tá? Você tem muito mais trabalhos que não são em escala 6 por 1. O mundo faz com que as relações de trabalho sejam mais flexíveis. O Brasil engessa essas cada vez mais. O lance é, sabendo que isso é uma bomba, para o governo é ruim que isso tramite de forma, entre aspas, independente no Congresso, né? E você perca o controle de para onde isso vai. Ao passo que, se é um projeto do governo, o governo controla não só o que o projeto vai tratar exatamente, mas controla a velocidade da tramitação. Põe a base para apoiar, tira a base para apoiar, conversa com um, conversa com o outro, e aí ele pode basicamente usar muito esse assunto de pauta de PEC 6 por 1 para eleição, para enganar as pessoas, falar, olha pessoal, como eu estou trabalhando para te dar um dia mais de folga, né? Olha como o governo quer ajudar os pobres. E na verdade vai segurando, vai soltando, vai segurando, vai soltando, independentemente da vontade dos outros congressistas, né? Isso é um jogo, no final das contas, para enganar você, né? E besta é aquele que acredita que o governo de fato vai fazer algo bom para você, ainda mais se essa PEC passar, não é mesmo? Então fica o aviso aí que isso é um absurdo. Vamos lá. Conselho de Lula para Moraes se blindar expõe colapso da separação dos poderes, né? Vamos ler essa matéria, eu não entendi muito bem, mas vamos lá. A fotinha deles, dos namorados. Só sobe um pouquinho, deixa eu ver a foto. Não parece IA? Parece, mas não é. E ele tá com um lapisinho ali, né? O PT revelou que a autoridade comenta o tempo a ver. De quem comenta o tempo a ver considerado o Alexandre Moraes a não permitir que o escândalo do Daniel Vorcaro jogue fora sua biografia. O episódio é ainda mais grave porque envolve um contrato de 129 milhões, tarará. Desce aí um pouquinho. Passando... Eu gostei Mano, desse sim, estilo. Eu também adoro isso. Eu assim, passando batido. Em qualquer sim. democracia saudável, isso seria escândalo ou no mínimo provocaria constrangimento da Suprema Corte. No Brasil passa batido. É verdade. 100% de acordo. Sem limites. O tom paternalista de Lula sugere uma proximidade pessoal que ultrapassa até e ofenderia para muitos os limites constitucionais. Muito bem colocado. Juiz implacável. Tudo porque, afinal, Moraes é exatamente o ministro que tem aplicado penas que juristas julgam desproporcionais contra opositores de Lula. Credibilidade. A verborragia do Conselho de Toga cobra um preço elevado e quem paga essa conta é a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Muito boa. Aí beleza, aí o resto já não importa mais, né? E é verdade, cara, realmente a matéria fala uma coisa que é verdade. O tom de naturalidade que o presidente da República fala, não, eu dei um conselho aqui pro ministro da Suprema Corte para ele não deixar esse escândalo, que pode ser recorde, né, em termos de valor de corrupção, não afete a biografia dele, né? E beleza, e só passou batido e ele vai disputar a eleição esse ano e provavelmente vai ganhar. Esse é o Brasil, né? Vamos lá. Põe na tela. Eu não decidi se serei candidato ainda, diz Lula, né? O presidente só vai decidir em junho sobre disputar a reeleição, que só lançará a candidatura se tiver algo novo a apresentar ao país. Isso aqui, gente, assim, é uma coisa tão infantil, né, cara? É impressionante como a gente, em 2026, né, ainda acredita nessas declarações de homens adultos, né, que ficam fazendo esse joguinho ridículo, tipo do Haddad, né? O Haddad, não vou ser não. Não, o Lula mandou, então você. Sabe, o Boulos, não sei se eu vou ou não vou, onde eu vou, sabe? O Lula é a mesma coisa. Isso é basicamente pra você não achar que o Lula tá fazendo um monte de programa pensando em reeleição, né? Só que a gente sabe que ele tá, sabe? E isso é uma coisa que me irrita um pouco, como os portais grandes, né, como uma Veja da vida, dá manchete. Tipo, meu Deus, cara, estamos sem nada aqui, vamos falar que o Lula não sabe se ele vai ser candidato. Alguém acredita nisso? Alguém olha e fala, eu acho que o Lula realmente não sabe ainda. Ele tá pensando que é melhor pro povo e ele tá pensando se ele tiver algo novo pra apresentar, ele vai ser candidato. Alguém acredita nisso? Aí sai da manchete assim da Veja. É uma coisa tão idiota, tipo... Lula ataca Flávio, Bolsonaro e Caiado. Essa gente vai vender o Brasil, né?
E novamente, essa vai ser a tônica do discurso. Ó, tônica do discurso petista para a campanha. Os Bolsonaros abandonaram vocês. Esses caras, tá, querem entregar o Brasil para os Estados Unidos. E nós aqui vamos defender a soberania e melhorar a economia através de PEC 6x1 e mais auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo. Essa vai ser a tônica da campanha do Lula.